Olá! Será que quando um juiz bate o martelo, a história de um processo realmente acaba? Muita gente pensa que sim, mas a verdade é que muitas vezes é só o começo de uma nova fase. Hoje a gente vai desvendar exatamente isso. O que acontece depois da primeira decisão? A gente vai mergulhar nesse mundo fascinante e às vezes bem complexo dos recursos no nosso sistema jurídico. Vamos lá? A gente vê isso toda hora em filme, né? Aquela cena clássica, o juiz lê a sentença, bate o martelo com força e pronto. Caso encerrado. Todo mundo levanta e vai embora. Parece que ali é o ponto final definitivo. Ou será que não? Pois é, na vida real a coisa é um pouco diferente. Esse momento, muitas vezes, é só o fim de um capítulo, não do livro inteiro. Imagina a situação. Se uma das partes não concordou com a decisão, para ela a história está bem longe de acabar. E é exatamente aí que um novo caminho se abre. Um caminho chamado recursos. Ok, vamos começar pelo começo, então. Ponto número 1. A primeira sentença não é necessariamente o fim da linha. Mas afinal, o que é um recurso? Bom, a forma mais simples de entender é pensar nele como o direito de pedir uma segunda opinião. Sabe, quando a gente não está seguro sobre algo e pede para outra pessoa dar uma olhada, é mais ou menos isso. No nosso sistema jurídico, existe um princípio muito importante chamado duplo grau de jurisdição. E é ele que garante que quase toda a decisão possa ser reavaliada por um tribunal superior. É uma ferramenta, essencial para corrigir possíveis erros e buscar um resultado que seja o mais justo possível. Certo. Agora, na parte 2, vamos ver que não basta só querer recorrer, é preciso escolher o recurso certo. E aqui a analogia da caixa de ferramentas é a perfeita. Não existe um recurso que serve para tudo. Cada um é uma ferramenta específica para uma situação diferente. Vamos dar uma olhada nos 3 mais comuns. Primeiro, a apelação. Pensa nela como a grande revisão final usada contra a sentença que encerra o processo lá na primeira instância. Depois tem o agravo de instrumento. Esse é tipo um desafio no meio do jogo. Ele serve para questionar decisões urgentes que o juiz toma durante o processo. E por último, os embargos de declaração. Esse é o famoso "opa, espera aí, não entendi". É um pedido para o próprio juiz que deu a decisão para ele esclarecer algum ponto que ficou obscuro ou contraditório. É um pedido de tradução, digamos assim. Ok, vamos para a terceira parte. Agora que já sabemos o que são e quais os tipos, quais são as regras do jogo para poder recorrer? Então, não é só chegar e dizer não gostei e quero recorrer. Não, não. Para um recurso ser sequer analisado, ele precisa passar por 3 filtros, 3 requisitos essenciais. O primeiro é a legitimidade, ou seja, a pessoa tem que ser parte do processo e ter tido algum prejuízo com aquela decisão. O segundo, e esse é crucial, é a tempestividade. Basicamente, recorrer dentro do prazo. Perdeu o prazo? Já era. E o terceiro é o preparo, que nada mais é do que o pagamento das custas judiciais do recurso, a não ser, claro, que a pessoa tenha o benefício da justiça gratuita. E já que falamos em prazo, esse número aqui é o que vale para a regra geral. 15 dias. Para a maioria dos recursos mais importantes, como a apelação e o agravo de instrumento, o prazo é de 15 dias úteis, contados a partir do momento em que a parte é oficialmente informada da decisão. E olha, é rigoroso. 15 dias e ponto final. Mas toda regra tem sua exceção, certo? E aqui tem uma bem importante. Lembra dos embargos de declaração, aquele pedido de esclarecimento? Então, para ele, o prazo é bem mais curto. São só 5 dias úteis. É uma janela super apertada para identificar uma omissão, uma contradição e agir a tempo. Beleza. Parte 4. O recurso foi aceito. E agora? Agora, a gente começa a subir a escada judicial. Quando um recurso sobe, a mágica acontece por causa de uma coisa chamada efeito devolutivo. O nome parece complicado, mas a ideia é simples. É esse efeito que devolve, ou melhor, que transfere a responsabilidade de analisar o caso do juiz de primeira instância para o Tribunal Superior. É o motor do recurso. Sem ele, o recurso não teria, efeito nenhum. É ele que faz a coisa andar para o andar de cima. Só que aqui tem um ponto importantíssimo. Esse efeito devolutivo de revisão, ele é automático. Todo recurso tem. Mas existe um outro efeito muito mais poderoso e bem mais raro, o efeito suspensivo.
A melhor analogia é um botão de pause. Ele literalmente congela os efeitos da decisão original. Nada pode ser feito, nada pode ser executado até o recurso ser julgado. Só que essa não é a regra. Pelo contrário, é a exceção. A maioria dos recursos não tem esse efeito de pausa. Para conseguir, é preciso pedir especificamente e provar que ele é super necessário. E com isso, a gente chega no momento decisivo dessa jornada. Depois de todo esse processo de subir a escada, de analisar os efeitos, o que, no fim das contas, um recurso pode conseguir? Quais são os desfechos possíveis lá no Tribunal Superior? Bom, no final do dia, o resultado se resume a 3 possibilidades. Primeira, a reforma. O tribunal concorda com quem recorreu e muda a decisão, seja uma mudança pequena ou uma inversão completa de 180 graus. Segunda opção, a anulação. Aqui o tribunal encontra um erro processual tão grave que ele invalida a decisão inteira. Geralmente o processo tem que voltar para ser refeito do jeito certo. E a terceira possibilidade, a confirmação. O tribunal olha tudo e diz: não, o recurso não tem razão, a decisão do primeiro juiz estava correta, e aí tudo fica como estava. E tudo isso nos leva a uma reflexão, né? É fato, os recursos adicionam tempo, complexidade e até custo aos processos judiciais. Mas, por outro lado, eles são uma rede de segurança fundamental, uma garantia contra o erro humano, para que cada caso seja olhado e reolhado com o máximo de cuidado. E aí fica a pergunta no ar. Será que a gente conseguiria ter uma justiça realmente completa, realmente justa, sem essa chance de uma segunda olhada? Uma boa questão para se pensar.